dois assuntos que eu sei que são do interesse de vocês aí de casa. A gente vai falar dessa questão do câncer de mama, da prevenção, né? O quanto a gente tem que realmente colocar ali esse mês todo para conscientização, mas também hoje é o dia da menopausa. Então a gente vai unir esse momento tão importante da vida da mulher e vamos falar de câncer de mama. Dá uma olhada nesse VT de abertura que a gente preparou para vocês. Let's go, girls! Estamos no Outubro Rosa, época em que a atenção se volta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito comum entre as mulheres brasileiras, o câncer de mama corresponde a cerca de 30% de todos os casos de câncer no país. Estima-se que mais de 73 mil novos sejam diagnosticados anualmente no Brasil. Hoje também celebramos o Dia Mundial da Menopausa. A data foi criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com o seu corpo nessa fase da vida. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, é nessa faixa etária, principalmente a partir dos 50 anos, que as mulheres possuem um risco maior de desenvolver o câncer de mama. Ou seja, além das alterações hormonais, observa-se a existência de outras condições que afetam a saúde das mulheres. Por isso, hábitos de vida saudáveis são essenciais no combate ao câncer e de outras doenças. Beijo, Dri, que fez essa edição, e a gente quer que essa pauta seja, assim, uma pauta alegre, que a gente está falando de conscientização, de prevenção e de muitas notícias, né, boas nessa área, principalmente hoje que é o Dia do Médico. Então a gente está recebendo a doutora Isabela Drummond, que é oncologista, bem-vinda. Obrigada, Carol. E doutora Natália Castro, ginecologista, bem-vinda também. Obrigada. Para a gente tocar aí nessa questão de menopausa e do câncer de mama. Então eu já vou começar com você, doutora, como oncologista, né? Ainda com essa abertura que a gente está nesse mês do Outubro Rosa. As notícias são realmente satisfatórias, né? O quanto antes essa mulher se conscientizar, fazer os exames direitinho, prestar atenção no seu corpo, né, e fazer tudo certo, ela tem mais chances aí de um diagnóstico precoce e ficar muito bem. Exatamente, Carol. O câncer de mama, quando ele é diagnosticado em estadios iniciais, ele tem mais de 90% de chance de cura. Por isso que a gente sempre informa, a gente sempre bate na tecla. Tem muitas mulheres que ainda têm medo, né, de realizar a mamografia, mas o que eu falo para as pacientes sempre, quem procura acha e quem acha cura. Então, todas as mulheres com mais de 40 anos de idade, elas têm que fazer a mamografia anual, porque é o melhor exame de rastreamento que a gente tem para diagnosticar o câncer em estadio inicial. A gente tem umas imagens até para a gente falar um pouquinho do autoexame já, mas já unindo então os nossos assuntos. Doutora, vamos, né, falar um pouquinho a respeito da menopausa, porque justamente no momento quando a gente fala que a gente tem uma questão hormonal que está ali em constante mudança até que chegue a menopausa, às vezes a gente acha que é isso que pode aumentar a chance então de desenvolver algum câncer, não só o câncer de mama. Mas aí quando a gente se depara com a menopausa, a falta dos hormônios também é algo que a gente tem que se preocupar, enfim, relacionado com o câncer de mama? Sim. O que acontece? A menopausa, ela é a ausência dos hormônios femininos. Então, entrar na menopausa é um nome para quando falha a função ovariana. E o ovário produz basicamente estrogênio e progesterona. Uhum. E esses hormônios, eles são muito importantes para proteger a mulher de todas as possíveis doenças que a gente aumenta o risco depois dos 50 anos. Doença cardiovascular, doença metabólica, osteoporose. Só que, infelizmente, a gente sabe que a reposição hormonal, ela tem que ser individualizada e ela tem que ser acompanhada sempre com muita cautela pelo seu médico e ela, infelizmente, aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. A gente estava conversando até juntas, eu e a Isa, porque daí tem eu que prescrevo o hormônio para que a mulher tenha todos os benefícios e que ela tenha uma qualidade de vida, que ela pode ter colágeno, protege de perda de massa óssea. E aí a Isa, que eu causo um problema para ela. Mas é o que a gente estava conversando. É só um dos fatores de risco, né? Então, os estudos na medicina, eles são sempre baseados no que a gente acabou de ver,
que se chama medicina baseada em evidência. Então, dependendo de onde foi feito da amostragem, a gente tem números diferentes, mas é aproximadamente entre 26% e 46% o risco absoluto de aumento de pacientes que usam continuadamente. E se a gente for pegar um grupo ali de mulheres, como vocês estavam relatando, vocês já sabem dizer as que correm mais risco? Então, realmente, aqui tem uma questão genética envolvida, que alguém da família já tenha tido um câncer de mama ou outro câncer? Sim. Acho que a oncologia Exatamente. O que nós estávamos comentando é que essa decisão ela precisa ser conjunta, o paciente e o seu médico, individualizada. Porque mesmo as pacientes que têm uma mutação, por exemplo, a mutação mais famosa é do BRCA1, BRCA2, porque a Angelina Jolie teve, ela fez alguns procedimentos para evitar o câncer de mama. Essas pacientes, alguns estudos já mostraram que elas podem sim receber terapia de reposição hormonal. Porque a terapia de reposição hormonal é apenas um dos fatores. Então, a gente precisa colocar na balança e individualizar cada conduta. Porque, às vezes, a paciente tem esse medo e, realmente, o medo ocorreu após a publicação de um grande estudo em 2002, que mostrou que há realmente esse aumento. Exatamente. Mas é isso que a gente estava conversando. Tem muitas outras variáveis. Sedentarismo. Nossa, muito. Quando a pessoa não tem alimentação saudável. Vamos falar de um a um, Glaucia? A gente tem, né, do autoexame primeiro? Então, vamos voltar para o autoexame e depois a gente puxa essa parte. Quais são os fatores que aumentam, né, os fatores de risco aí, sendo que a reposição hormonal é um deles, né? Exatamente. Vamos lá. Quem quer contar um pouquinho aí pra gente? A gente tem as imagens ilustrando, mas eu acho que ficaria muito legal vocês com palavras mostrarem mesmo que a gente tem que estar atento nesse autoexame. Acho que a gente pode fazer em conjunto, né? Eles são dividido em duas partes. Primeira parte a gente faz de frente para o espelho e a inspeção. Então, a inspeção ela é importante porque a gente vê coloração da pele, qualidade da pele, se não tem o que a gente chama na classe médica de perfil de casca de laranja, que é quando a pele fica enrugada, inversão do mamilo, a expressão do mamilo, que daí já é o exame mesmo de toque, quando ele tem uma expressão e uma saída de secreção sério-sanguínea. Quando você tem aí a segunda parte do exame, que é o autoexame, o dedilhado em toda a área, com a mão ao contrário, oposta sempre atrás da nuca. E a indicação é que ele é melhor que seja feito 7 dias após o ciclo menstrual. Porque a gente não tem a fase pré-menstrual que tem essas alterações, que a gente sente a mama mais dolorida. Agora, o mais importante de tudo do autoexame é a paciente ter a consciência da anatomia do corpo dela para poder fazer uma busca ativa quando ela encontra algo diferente do que ela sabe que ela já tinha. Exatamente. O que eu queria corroborar e complementar é que o autoexame hoje em dia é para a paciente conhecer o seu corpo, porque o melhor exame é a mamografia, é o melhor exame de rastreamento, que é quando você pode diagnosticar o câncer de mama, quando ele nem é palpável. E quando a paciente já palpa alguma lesão, isso significa que o câncer já está em estadio mais avançado. E é importante lembrar que palpou algum nódulo na mama, não se desespere, porque a maioria dos nódulos, eles são benignos, mas quem vai dizer isso é apenas o médico. Então, você precisa passar por uma avaliação por um profissional da área da saúde, pelo seu médico, ginecologista, pelo mastologista, porque só ele é que vai falar se aquela alteração precisa de uma investigação a mais, se tem alguma característica de malignidade ou se é um nódulo benigno. E só complementando mais informação, se você fez o autoexame e a sua mama está completamente normal, isso não exclui que você faça os exames de rastreamento. Sem dúvida. Tem que fazer. Um ultrassom bem feito também não substitui a mamografia. Não. Mas uma mulher mais nova do que 40 anos, né? Fica aquela dúvida. Então, o ultrassom ainda assim pode ser eficiente para aquela mulher que ainda não tem indicação para uma mamografia? Exatamente. O ultrassom, ele é indicado naquelas pacientes que têm mamas mais densas, pacientes mais jovens, porque a mamografia ela é indicada após os 30 anos de idade. Antes dos 30 anos de idade, devido à densidade mamária, provavelmente vai ser difícil diagnosticar algum nódulo. Então, nós podemos complementar com ultrassom. Porém, a mamografia,
tem achados que são visualizados apenas na mamografia e não no ultrassom. Então, um complementa o outro, mas o melhor exame de rastreamento é a mamografia. Tá certo. Vou colocar os fatores, então, aqui que a gente comentou há pouco, tem muita coisa, né, associada. Então, vocês citaram, né, a mudança no estilo de vida, realmente. Então, não fume, pratique atividade física regularmente, evite consumo de bebida alcoólica, tenha uma alimentação saudável. A gente tem mais um quadrinho, ó. Limite a ingestão de alimentos industrializados, mantenha o peso estável e adequado e limite o consumo de carne vermelha. Eu vou lá e já volto para a gente debater um pouquinho essas questões de mudança de estilo de vida. Já tem perguntinhas do público também. E o quanto também isso vai favorecer na prevenção e durante o tratamento para aquela mulher que está passando por um tratamento, né? Tem algumas perguntas relacionadas à questão da alimentação para vocês. Unindo aqui especialidades para a gente falar do Outubro Rosa, dessa conscientização do câncer de mama, de muitas informações que nossas doutoras estão trazendo hoje com a questão da menopausa. Falamos um monte de coisa no intervalo e agora eu quero... Volte tudo para o público, vocês precisam saber dessas informações que a gente trocou aqui. Mas antes, deixamos uma pergunta polêmica, que é essa e que elas já vão responder. Natália, obrigada. Ela disse que ouviu falar que o exame de mamografia, ele é rico em radiação e é prejudicial à saúde. Ela está perguntando se isso é verdade. Posso responder? Pode. Vai lá. O que acontece? O exame que o médico determina não é o que ele escolheu, a doutora Natália ou a doutora Isabela. São o que os melhores do mundo se reuniram e determinaram. É essa conduta que vai proteger de morte. Então, na balança custo-benefício, a gente se expõe sim a um pouquinho de radiação, mas perto do benefício de se você se proteger e fazer um diagnóstico precoce, chegar até 95% de chance de cura, ele é indicado e ele tem que fazer. Tá E é certo. importante Conta lembrar- do voo. Sim, é Das importante horas lembrar que a mamografia ela salva vidas. Os estudos mostram redução de mortalidade de até 30%. E ganho de sobrevida, né, global é um dos fatores que a gente mais importantes que a gente tem dentro da oncologia. Então, a gente tem que fazer. Eles estavam me contando que 8 horas, num voo de 8 horas, a gente recebe mais radiação Exatamente. do que uma mamografia. do que uma mamografia, né? Então a gente viaja, gosta de viajar, então é bom também saber essa informação e colocar na balança. Antes da próxima pergunta, vamos falar de chip da beleza? Vamos. Não Sim. posso deixar de perguntar isso aqui. Vamos lá. Respondam como vocês quiserem, porque as duas têm uma interação incrível aqui. Sim, foi ótimo. Então vamos lá. Bem, o chip da beleza, né, ficou muitas pacientes vêm fazendo uso e na nossa prática clínica, o que eu tenho visto? Pacientes jovens com câncer de mama usando o chip da beleza, né, são vários implantes de silicone, é um tubinho fininho que elas implantam, por exemplo, no glúteo e tem dado trabalho, né, para localizar esses implantes, para retirar quando a paciente tem o diagnóstico. E é uma coisa da minha vivência e de outros colegas também que tem aumentado essa incidência, né, de pacientes com câncer de mama que fizeram uso do chip da beleza, que é um tubinho que tem a gestrinoma, que na verdade é um derivado da nortestosterona, que tem propriedades androgênicas, por isso que as pacientes usam para ganhar massa muscular, tem propriedades antiestrogênicas e antiprogestagênicas. E o problema do chip da beleza hoje é o uso indiscriminado, porque a medicação ela tem um uso principalmente para as pacientes que têm endometriose, que têm ciclos menstruais muito intensos, porém ele vem sendo utilizado de maneira indiscriminada, com função basicamente estética. E o perigo está aí, porque é um medicamento que não está aprovado pela Anvisa e ele é manipulado. Então, nós nunca sabemos exatamente qual a dose da medicação está sendo colocada ali naquele implante, né, que é esse tubinho de silicone. Então, nós temos que tomar cuidado e pensar, colocar na balança se realmente vale a pena colocar a estética, né, acima da saúde. E mulheres jovens Exatamente. estão colocando muito, né? Sim. Muito novas, assim, de uma forma assim, nossa, né? Tanta coisa para ser feita. O chip da beleza, né, que é o apelido, ele é uma combinação de vários hormônios, complementando tudo o que a Isa falou. E a indicação clássica da Sociedade de Menopausa, de Ginecologia Endócrina Mundial, você tem indicações específicas de reposição hormonal antes da menopausa, ou seja, eu não entrei ainda na menopausa, eu tenho os meus hormônios, eu tenho meu ovário funcionando e esse chip veio justamente para esse nicho para causar esse impacto muito ligado à estética.
sendo que ele não obedece a esses critérios. E além disso, imagina que em nenhum lugar do mundo isso é aceito e não tem nenhum lastro e nenhuma comprovação e controle da ciência. Então é feito no fundo do quintal, você não tem ideia, assim, eu estou exagerando, do que está dentro daquilo que você está colocando no seu corpo. E aí correndo o risco desse estímulo exagerado que pode levar a câncer. Vou colocar mais perguntinha do público, a gente já vai falar de alimentação e obesidade versus câncer de mama. Olha lá, na tela. Obrigada, Ellen. Um beijo. O risco do câncer de mama é maior na menopausa precoce? Interessante essa pergunta também. Na verdade, é o contrário, porque as pacientes que têm menopausa tardia é que tem o maior risco, porque elas ficam mais tempo ali sob a exposição do estrógeno, e o estrógeno é como se fosse o combustível para o câncer de mama. É ele que vai induzir crescimento, proliferação celular. Então, pacientes, né, que têm a menarca, que é a primeira menstruação precoce, e a menopausa tardia são as que estão em maior risco para câncer de mama. E vamos falar então do estrogênio, falando da questão da obesidade, que essa informação é muito importante. O que a gente estava explicando é que a obesidade é um dos fatores de risco para câncer, não só câncer de mama. Quando a gente vai ver os fatores de risco para todos os cânceres, sempre a gente vai ver a presença da obesidade. O que acontece? A gordura periférica, que a gente chama de tecido adiposo, ela tem uma substância que chama aromatase. E ela converte perifericamente o nosso estrogênio, fazendo com que eu tenha mais estímulo estrogênico. Então, como a gente falou, o estrogênio sendo um combustível para o câncer de mama, a gente aumenta esse risco. Tá vendo, gente? Com a explicação, então, 100% para vocês. Mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Renata. Um beijo. Como ficam as mulheres que fazem tratamento de doenças autoimunes na questão da reposição hormonal? Acho que essa eu posso responder? Sim. A reposição hormonal não tem contraindicação. Sempre a gente tem que fazer em simbiose com o médico que está acompanhando a evolução da doença autoimune, mas não existe contraindicação de fazer a reposição hormonal. Tá certo. Tem mais, dá tempo, olha lá. Elas são maravilhosas, né? Tem que vir toda semana. Natália, obrigada. Quem teve câncer de tireoide pode tomar hormônio quando está na menopausa? Então, quem já teve um câncer, né, no passado? Sim, não tem nenhuma contraindicação, não tem relação, né? A paciente já teve, provavelmente já está em segmento, provavelmente talvez esteja até repondo, né? Os hormônios tireoidianos, mas não tem nenhuma contraindicação, não. Mas outros hormônios numa reposição hormonal, que a gente explicou que pode devolver qualidade de vida, enfim, aí é de forma individual. Exatamente. Sempre individualizado. Sempre. Colocar na balança ali, médico, paciente, entender as questões, os pontos que ganhamos, os pontos que perdemos. Sempre teremos isso, né? Não dá para ganhar tudo, né, gente? Por isso que é difícil, né? Do WHI até hoje, a gente teve 20 anos de evolução da medicina. E a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Ela vai se descobrindo. Então, hoje ovo faz mal, amanhã ovo é o melhor alimento que existe. E isso é ciência. E a gente tem que ir evoluindo. E hoje a gente tem várias vias de reposição e vários tipos específicos de reposição hormonal. Que dão benefício e que não tem essa escalada para o câncer de mama. Então, sempre individualizar. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Solange, um beijo. Tenho 52 anos, quando faço mamografia tenho comentário de mama densa. O que significa? Significa que, né, aos 52 anos você é considerada jovem, a sua mama ela é mais densa e a mamografia, nesse caso, ela perde um pouquinho de qualidade. Então, o ideal é associar o ultrassom, porque pode acontecer de alguns nódulos ficarem obscurecidos, ou seja, de nós não conseguirmos visualizar algum nódulo quando a mama é muito densa. Porque, na verdade, lembrar que a mamografia, a mama precisa ser comprimida. A mama densa, ela é muito glandular. E a glândula é branca e o câncer é branco. Aí fica tudo uma coisa só, fica muito difícil do médico. Porque imagina, é o olho humano que vai lá dar o diagnóstico. Avaliar. Então isso fica muito difícil. É a presença de muita glândula mamária. Meninas, preciso agradecer, doutora Isabela Drummond, oncologista, doutora Natália Castro, ginecologista, muito obrigada. Obrigada, Carol, maravilhosas, foi ótimo. Eu amei, vocês são demais, cheios de informações. E assim, tudo transparente. @doutora, abreviado Natália, e @doutora Isabela Drummond.onco, tá? Lá no Instagram para vocês encontrarem o trabalho. Agora eu vou dizer...